Esse encontro daqui a pouco chega a 2 horas. 2 horas. Que Lula está na Casa Branca. Não, assim, não tem como esses assuntos que são tão difíceis de serem resolvidos, de passar tudo, pegar um bloco de Tainá, já passaram dos assuntos. Eles devem estar tratando assuntos que nem passaram. Corriqueiros. Não, pelo nosso horizonte. Exatamente, como vai a Melania e a Janja. Quem sabe um convite do Lula para o Trump vir ao Brasil, tudo pode acontecer, minha gente, inclusive nada, Fernanda Manhota, como diz o poeta, contigo. Tudo bem, que participação especial maravilhosa de quem entende do assunto. A nossa analista de internacional, hoje no Bastidores CNN, chegou um pouquinho mais cedo, né, Fernanda? Para nos dar o prazer da sua presença e poder comentar um pouco de tudo isso, Fernanda, que a gente vem falando. Os assuntos que estão à mesa nessa negociação, né? Não deixa de ser uma negociação entre o Trump e o Lula, toda essa demora, a articulação prévia e mais, Fernanda, as expectativas depois dessa conversa. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tainá, Uribe, um prazer estar aqui com vocês. Já podem pedir para a Mariana avisá-la na Casa Branca que podem liberar a entrada dos jornalistas. Eu cheguei, então agora a reunião pode ser encerrada. Era só isso que faltava. Bom, mas brincadeiras à parte, de fato um encontro muito importante em várias dimensões, viu, Tainá, Uribe? Não só do ponto de vista simbólico, né? Claro que existe aí uma série de representações que estão no campo da semiótica, né? Como os jornalistas sempre estão muito atentos em notar, então perceber o tom, perceber o formato do tratamento, sair na foto, tudo isso tem o seu valor, mas para além de tudo isso, a gente tem outras coisas muito importantes. O pano de fundo que está colocado nesse encontro é um pano de fundo de como o presidente Trump vai lidar com a dissidência. A gente sabe que, por mais que haja uma afinidade pessoal, as duas agendas dos dois presidentes e o que eles representam são diametralmente opostas. Então, nesse momento, perceber se vai haver um gesto de pragmatismo do lado norte-americano em relação ao Brasil significa muita coisa não só para o Brasil, mas para os países que se entendem nessa nova ordem internacional numa condição semelhante à nossa, né? Do mundo em desenvolvimento, daqueles que precisam tratar de temas difíceis com os Estados Unidos e que têm assuntos estratégicos que muitas vezes vão gerar suscetibilidades, sensibilidades de todo tipo. Então, acaba sendo um termômetro também para quem vê o Brasil como uma espécie de isca, né? Vamos ver como é que age com o Brasil e a depender da possibilidade que se abre aí, então outros países talvez se sentirão confortáveis em assumir posições que muitas vezes são confrontivas, né? E que muita gente teme em fazê-lo com o presidente Trump por achar que vai haver retaliação. E tem, claro, por fim, né, uma terceira dimensão, que é a dimensão objetiva, né, da relação bilateral em si. Existe um tripé que está orientando essa conversa. A gente está basicamente falando em comércio, tecnologia e segurança. Esses são os temas que interessam a agenda bilateral de maneira direta. Então, no caso do comércio, o presidente Trump já deu sinais de que vai investir em novas ondas tarifárias, está esperando a decisão do USTR, o braço de comércio dos Estados Unidos, que faz investigações nesse momento contra vários países, incluindo o Brasil. Então, o presidente Lula se antecipa, vai lá tentar desarmar essa bomba para evitar que novas tarifas sejam arbitradas no caso do Brasil. As expectativas do setor empresarial, viu, Tainá e Uribe, é de que se nada fosse feito, lá para julho nós poderíamos ter o retorno de tarifas aí até cerca de 40%. Então, seria uma péssima notícia para o Brasil. A segunda frente, que é a tecnologia, tem a ver com aquilo que nós já tratávamos aqui na nossa cobertura, do famigerado tema das terras raras e minerais críticos. O Brasil, que é uma fonte inestimável, eu diria, nesse mundo competitivo tecnológico ligado a chips e semicondutores do século XXI. Nós somos os grandes provedores para além da China, né? Então, interessa aos americanos falarem disso, interessa ao Brasil usar esse ativo para ganhar, como a gente fala em relações internacionais, né, leverage, um peso maior nas negociações, para conseguir se colocar numa posição de barganha melhor. E, por fim, no campo da segurança, também é uma tentativa de antecipação do governo brasileiro, né? O governo brasileiro já vem há pelo menos aí alguns meses temendo que seja atravessado por uma decisão do governo Trump, que é a decisão ligada à elevação dos grupos, né,
né, do PCC e do Comando Vermelho como narcoterroristas pelo governo americano, o que daria ao governo americano mecanismos mais severos de punição e perseguição desses criminosos, mas que vulnerabilizaria o Brasil, de certa forma, do ponto de vista jurídico em várias frentes. Então, esses 3 pontos são os centrais da agenda. Para concluir, eu diria, Yuri Débora não, Tainá e Uribe, olha só a força do hábito. Eu diria, viu, Tainá e Uribe, que existe um ator oculto nessa conversa toda, que é a China. A China é o que preocupa os americanos na América Latina. O Brasil se equilibra nessa relação bilateral e continua tendo o desafio nesse dia de hoje de manter um pé em cada uma dessas canoas. Então, vai passar por muitas frentes. Eu diria que o não dito, inclusive, vai versar sobre Cuba e Venezuela, mas não vou falar disso agora, vou deixar assim no suspense no ar, quem sabe eu volto já já e falo sobre isso. Já falei com o RH da CNN, inclusive, a partir de amanhã, viu, Fernanda Manhota? Você chega mais cedo para entrar no Bastidores CNN, porque essa edição hoje é de colecionador. Fernanda Manhota, Américo Martins, só faltou Lorival Santana para a gente ter uma mesa redonda de internacional com os 3 analistas de internacional mais qualificados desse país.